Continuaremos com o estudo na primeira carta de Pedro. Hoje vamos estudar 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 até o 12. Nos primeiros versículos, do 1 até o 7, Pedro fala a respeito do matrimônio, fala para as esposas e também para os maridos. E depois, na sequência, ele fala de forma geral para os cristãos procurarem fazer o bem, viverem de tal forma que procurem sempre o melhor, cuidando com a língua e cuidando com as atitudes. Então vamos iniciar. Versículos 1 e 2 diz assim: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então Pedro inicia falando a respeito de estar sujeitas. Isso aqui não indica que a mulher é menos que o homem ou algo nesse sentido, não é? Apenas é questão de respeito. Pedro está pedindo que haja o respeito, especialmente quando ele não é alguém cristão. Naquela época era muito comum as esposas, né, as mulheres casarem com gentios, especialmente naquela região ali para quem Pedro escreve. Então ele fala, olha, cuidem com o que vocês falam, cuidem com o que vocês ajam de maneira bastante respeitosa, para que, mesmo que o marido de vocês ainda não seja cristão, ele seja ganho sem palavra, mas por meio da conduta. Então, nada mais é do que o testemunho por ações. E a gente vê em Pedro isso o tempo todo. Pedro fala muito a respeito do testemunhar e o testemunhar com as atitudes. Ele fala algumas vezes sobre usar palavras, mas geralmente ele fala sobre as ações das pessoas e como isso testemunha a palavra de Deus. E ainda ele diz, observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, essa palavra temor, a gente conhece ela, já vimos bastante em 1 Pedro, é o respeito a Deus, é agir de tal forma que honre a Deus com as atitudes, é o culto a Deus. Então, Pedro está pedindo isso, no caso aqui, às esposas, que elas tenham esse cultuar a Deus, esse temor ao Senhor. Versículos 3 e 4 diz assim: Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro não proíbe o uso de adornos, ele apenas mostra o que é realmente importante, o interior, que é de grande valor diante de Deus. Então ele não está proibindo que as mulheres utilizem, né? Ele cita aqui tranças dos cabelos, joias e tudo mais, ele não está proibindo isso. Ele só está dizendo que isso não pode ser o mais importante. O importante é o interior, é o que está no coração. E é sempre bom nós lembrarmos que o exterior ele muda, né? A beleza inclusive muda, né? Mas o caráter não. O caráter é algo que permanece por toda a vida. Isso aqui realmente é algo importante. O que é que se tem no interior? A confiança em Deus, o crer no Senhor, o confiar na palavra do Senhor. E ainda ele coloca aqui no meio do versículo 4, né, um espírito manso e tranquilo. Ele vai repetir muito nesse sentido, em todo esse capítulo 3, a respeito desse manso e tranquilo, agir sempre bem, agir da melhor forma que pode. Versículo 5 ele diz: Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. De novo, né, sujeita aqui não é menosprezar, mas é questão de respeito sempre ao marido. Versículo 6. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, notem aqui a palavra Senhor, né? De novo, não é menosprezo, não é ser menor do que o marido, mas é questão de respeito, né? Então, Pedro está mostrando como Sara era respeitosa com Abraão, a importância da esposa ser respeitosa com o marido. É isso que Pedro está mostrando. O respeito é sempre importante em qualquer área da vida, com qualquer pessoa,
especialmente no matrimônio, né? O marido respeitar a esposa respeitar o marido, isso é fundamental no matrimônio. Não temendo perturbação alguma. Então a mulher, a esposa, praticar o bem, fazer o correto no casamento, agir de maneira boa, não temendo perturbação, ou seja, com confiança em Deus, sabendo que Deus está cuidando. Então, fazer o bem e não temer perturbação alguma não é apenas no matrimônio, mas isso é na vida como um todo. Nós precisamos agir assim, fazer sempre o bem, sem nos preocupar com o mal que pode acontecer, sempre confiando em Deus. A nossa confiança precisa sempre estar em Deus. Então a gente faz o que é bom, procura fazer o que é bom. Sempre guiados pelo Espírito Santo, procuramos o bem e não o mal. Versículo 7, agora Pedro vai se dirigir aos maridos. Ele até agora falou com as esposas, então nesse versículo ele se dirige aos maridos, né? Durante 6 versículos ele fala com as esposas, e agora num versículo só ele se dirige aos maridos. As mulheres poderiam dizer, mas Pedro poderia ter falado mais para os maridos, mas ele diz muita coisa em apenas um versículo. Ele diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, a primeira coisa ele diz com discernimento, pedir sabedoria para o matrimônio. Nós precisamos sempre ter em mente isso, né? Viver de tal forma que nós procuremos fazer o que é correto na vida como um todo, mas então também aqui nesse sentido no matrimônio. Nós precisamos pedir sempre sabedoria a Deus para agir da melhor forma que nós pudermos. Ele diz dando honra à esposa, e esse honrar a esposa, eu peguei uma explicação de Lutero. Ele diz assim: o marido deve ter em mente que sua esposa também é cristã e que é a obra ou vaso de Deus. Ambos devem se comportar de tal maneira que a esposa honre seu marido e que o marido, por sua vez, honre sua esposa como convém. Se isso for observado, paz e amor reinarão. Lutero continua falando a respeito do termo honra, e ele fala que se isso não acontece, se não existe uma forma de honrar, se o marido não procura honrar a esposa, então os dois eles não conseguirão ser felizes e o relacionamento deles será apenas interesseiro, mas nada que de fato seja aquilo que Deus espera no relacionamento de marido e esposa. Depois ele diz, por ser a parte mais frágil, então o dever do marido de cuidar da sua esposa. O marido ele precisa ter em mente que a sua esposa ela é um presente que Deus deu a ele, e ele precisa cuidar da melhor forma que ele puder. É um presente muito precioso de Deus para ele. E um presente muito precioso você não age de qualquer forma, você cuida como uma preciosidade. Por ser coerdeira, e Lutero também, a gente até viu no comentário que ele fala sobre a honra, né? Mas ele diz, olha, a esposa e o marido eles têm os mesmos direitos diante de Deus, então o marido tem que tratar a mulher dessa forma, com honra, porque ela também é filha de Deus, ela também faz parte da salvação, ela tem os mesmos direitos, né? A mesma graça da vida, né? Pedro diz para nós aqui, né? Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, o marido ele precisa honrar, ele precisa cuidar, ele precisa respeitar a sua esposa e, agindo assim, as suas orações não serão interrompidas. Tem um comentarista de 1 Pedro que ele diz que quando a mulher sofre, os seus gemidos chegam diante de Deus e interrompem essa oração, né? Ou seja, o comentarista está querendo dizer, cuidado com a forma que o marido age para com a sua esposa, porque isso traz consequências para a vida. E a gente sabe que de fato é assim. É importante que o marido trate com amor e carinho esse presente que Deus lhe deu. Versículo 8 diz, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Pedro, ele agora encerra a parte de marido e esposa, ele para de falar um pouquinho sobre o matrimônio, e ele começa agora a falar de uma forma mais geral. Tenham todos o mesmo modo de pensar, o mesmo espírito em algumas traduções. Pedro não está dizendo que todo mundo tem que fazer exatamente da mesma forma, mas é em relação a Deus e a palavra de Cristo, né?
todos confiarem em Cristo, todos terem o mesmo rumo, confiança na salvação do Senhor Jesus. E ele começa a colocar algumas coisas importantes para a vida: ser compassivo, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Tem um escritor que ele fala que você nunca precisa dizer para alguém aquilo que você é. Se você precisar dizer aquilo que você é porque você não é. Ele tá assim, é como se você dissesse, se você precisa dizer que você é humilde, é porque você não é humilde. Porque se você fosse humilde, você não diria que é humilde. Então, aí está algo para a gente pensar em nossa vida. O humilde não diz que é humilde, justamente porque ele é humilde. Então, às vezes a gente quer ser algo e a gente diz que é aquilo, mas na verdade nós não somos, nós apenas queremos. E é preciso agir para de fato ser assim. Versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Então, nesses 2 versículos, Pedro traz vários conselhos sobre como os cristãos deveriam viver. Em resumo, faça sempre o bem. É normal nós cristãos, normal para as pessoas em geral, quererem sempre que aconteça justiça, nos sentimos mal quando alguém faz mal para nós, mas Pedro diz aqui para nós, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. A gente vai ver mais sobre isso nos versículos seguintes, no próximo estudo, mas Pedro ele sempre pede que nós respondamos com palavras de bênçãos, respondam com palavras de bênçãos. Então, para aqueles que falam mal ou fazem mal contra vocês, respondam sempre com o bem. Ele diz, pois é para isto mesmo que vocês foram chamados, a fim de receberem bênçãos por herança. Então, nós não somos chamados para fazer o mal, nós não somos chamados para trazer justiça para esse mundo, nós somos chamados para fazer o que é bom. Versículo 10 e 11 diz assim: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Pedro aqui ele cita o Salmo 34 e, em resumo, tudo o que ele está querendo dizer você quer ter uma vida boa? Cuide com a sua língua, fuja do mal. E esse é um grande problema que nós temos, cuidar com aquilo que nós falamos e fugir do mal, porque nós queremos sempre acabar com o mal. E quando nós queremos acabar com o mal nesse mundo, infelizmente, muitas vezes nós fazemos o mal também. E o mal não acaba com o mal. Nós vamos ver no versículo 13 em diante, no próximo estudo, que não funciona assim. É preciso sempre fazer o bem, mesmo que as pessoas façam mal para nós. Nós poderemos parecer idiotas, poderemos parecer bobos, mas é isso que Deus pede de nós, que nós façamos o bem, mesmo quando alguém faz mal para ti. Eu sei que no mundo o que se ensina é que você tem que punir, que você tem que buscar a justiça, você tem que fazer as pessoas pagarem por aquilo que elas fizeram, mas isso não cabe a nós. Tem autoridades para isso, se for o caso, e tem Deus, que é a autoridade suprema, e que é o juiz que realmente importa. E nós precisamos lembrar, como diz o versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, faça o bem, não importa a situação, cuide com o que fala. Aqui, de novo, o cuidar com o que fala, nós temos que ter um imenso cuidado com a forma que nós agimos diante das pessoas, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós publicamos nas redes sociais. Temos que ter um imenso cuidado. Faça o bem sempre, não importa a situação. Deus abençoe a cada um de nós para que nós possamos desempenhar o nosso papel na sociedade da melhor forma que nós pudermos. Pedro inicia falando com as esposas, que as esposas possam agir da melhor forma que elas puderem, até para dar um bom testemunho. Os maridos também, sempre dando um bom testemunho. As esposas possam de fato respeitar, honrar o marido, da mesma forma o marido respeitar, honrar a esposa. E que tenham a bênção de Deus de um procurar a felicidade do outro.
Não se deveria casar buscando apenas a sua felicidade. Se casa para fazer a outra pessoa feliz. E depois, de forma geral, Pedro ele orienta os cristãos a viverem de uma maneira boa, procurando sempre fazer o bem, não importa a situação. Deus abençoe a todos. Amém.